Olá pessoal, meu nome é Glaucia Maria e eu sou a mentora humana deste canal do Holisticamente e eu vou começar hoje uma série de vídeos com reviews de decks de tarô, de oráculos, porque esse é um universo rico, maravilhoso e a gente, quando começa, a gente quer comprar vários decks, a gente vê um, a gente vê outro e a gente quer, e às vezes falta referência. A gente quer comprar decks porque a gente vê nos canais e tem alguns que são super famosos e que tem muita gente que usa. E a gente fica imaginando assim, nossa, será que é pra mim esse deck? Será que vai dar certo eu usar? Qual é a particularidade desse deck? E como eu já comprei alguns, como eu tenho alguns e aí eu tenho outros que eu quero comprar. Então eu resolvi fazer alguns reviews de alguns decks. E pra começar esses reviews, eu vou começar pelo último que eu comprei, eu vou começar de trás pra frente. E eu vou começar por este bonito aqui. Ele é um deck com cartas de meditação, a proposta dele é meditação. E ele é baseado no filmes Harry Potter. É um produto bem curioso, bem peculiar. E confere comigo os detalhes e depois me diz se você gosta, o que você achou dele nos comentários. Então vamos lá, vamos conhecer agora os detalhes desse deck com cartas de meditação. A proposta dele é ser um guia de meditação e inspirado no universo Harry Potter, nos 8 filmes da série, né, da saga, que foi criado, que foram produzidos, os filmes foram produzidos pela Warner Brothers, baseado nos livros da J.K. Rowling. 7 livros viraram 8 filmes, e agora tem esse deck com 64 cartas, né, inspiradas nos filmes, em momentos dos filmes, nos personagens dos filmes, em objetos dos filmes para meditação. Então vamos começar pelos detalhes técnicos e depois eu vou para algumas particularidades do deck em si. Bem, primeira coisa que a gente vai analisar, obviamente, a caixinha. Bem, é uma caixinha dura em cartonagem, o que é bom para poder organizar no armário, né, com os outros decks, e também para proteção na hora do envio, porque eu não sei por que cargas d'água a Amazon só envia para mim nesses saquinhos de saco bolha, e alguns decks, algumas caixas já chegaram amassadas, eles nunca mandam em caixa para mim, então é uma coisa que me deixa chateada. Então as pontinhas aqui amassaram um pouquinho, mas nada que prejudique o produto em si. Então, voltando, né, da crítica à Amazon, a caixinha dura, o que é bom para poder guardar no armário, para organizar. É um acabamento fosco, para dar destaque aos detalhes, que são as letras douradas, maravilhosas, e a parte em detalhes em verniz, que aqui a Edvige está com verniz localizado, lindíssima, e as letrinhas em dourado, dando destaque, ficou um produto muito lindo. Essa daqui, né, a frente da caixinha. Essa daqui é o verso da caixinha, tá de cabeça para baixo. Aqui as explicações, a quantidade de cartas que inclui, taranana, com o selo da editora, da Warner, e o mais importante, o selo da chancela da Wizard World, que é este selinho aqui, que os produtos licenciados, originais, vêm com esse selinho, e são produtos que foram criados e que foram chancelados pelos detentores dos direitos autorais, né, da saga Harry Potter. Então, produto original, né, vem com esse selinho bem bacana. Então, para quem gosta de valorizar produtos originais e tal, combate a pirataria, o selinho é bem bacana. Então, esta é a caixinha. E agora a gente vai ver a mágica acontecer abrindo a caixinha. Vamos lá. Ok, aqui chegou a caixinha. Dentro da caixinha, a gente acha um saquinho com as cartas dentro e o livreto de explicações. Bem, o saquinho é um saquinho aveludado e tem a silhueta de Hogwarts desenhada, também em dourado,
não dá pra ver muito, mas tem um leve douradinho queimado, fosco, assim, que é muito bonitinho. Produto de excelente qualidade à primeira vista. E o livrinho com as explicações. Vou começar falando do livreto. Primeira coisa importante sobre esse deck. Ele está todo em inglês. Então, se você não tem pelo menos um nível intermediário de inglês, vai ficar um pouquinho difícil você usufruir de uma melhor maneira esse conteúdo que se propõe esse deck de cartas de meditação. Porque ficar traduzindo essa quantidade de texto para daí refletir, você perde um tempão, perde a paciência. Eu, pelo menos, perderia se eu tivesse que ficar lá indo num tradutor online, ficar, enfim, traduzindo. Segunda coisa importante, o livro, o deck, o material, ele é todo proposto em cima dos filmes Harry Potter, de toda a história do Harry Potter, dos personagens, dos eventos que acontecem nos 8 filmes. Então, para você ter um melhor aproveitamento das cartas, do que elas se propõem, quando você é fã da série, você vai aproveitar melhor. Isso é um fato. Por quê? A carta em si, depois eu vou mostrar as cartas para vocês, e o livrinho, eles são idênticos, eles são iguaizinhos, assim. O livro não traz nada além do que já está escrito na carta. Não tem uma explicação extra, não tem uma referência extra. Então, assim, se você não sabe sobre o gato da Hermione, sobre o espelho de Ogezed, se você não sabe o que é um animago, as relíquias da morte. Então, assim, se você não tá por dentro desse universo, é um material que você não vai conseguir usufruir dele, porque a proposta é: você conhece o mundo Harry Potter e daí você consegue meditar com as perguntas que são lançadas na carta sobre aquele tema na sua vida. A única coisa que o livro traz, além do que o texto que já está na carta, é essa seçãozinha aqui chamada Behind Magic, que são pequenas curiosidades, assim, com relação à cena, como foi gravada, do ator que estava atuando naquela cena, como foi a caracterização de um personagem, como foi criado determinado objeto, aqui o conceito de arte do Lupin, do professor Lupin, quando ele se transforma num lobo, como foi criado isso e tal. Então tem essa curiosidade. Então, assim, mais uma vez, para você ter essa curiosidade, como esse extra, esse bastidor da cena, é porque você conhece a saga, os atores, enfim, os personagens, e quer ter esse além, essa informação além. Por exemplo, isso daqui foi a foto promocional de Harry Potter e a Ordem da Fênix, com os irmãos Weasley, né? Então, é aquele extra que traz aquela curiosidade para quem é fã. E mais uma vez, o livro não traz nada, nenhum pensamento, nenhuma provocação a mais. Ele traz a mesma informação que tem na carta escrito, tá no livro. Então, assim, ele não vai servir para consultar, não vai servir para nada. Além dessa curiosidade extra que tem das cenas. Vamos para as cartas, então, que é o tchan do negócio. Vamos botar aqui de lado o livrinho. Bem, vem no saquinho aveludado e as cartas são bem grandes. Olha o tamanho da carta, olha o tamanho da minha mão. Então, para embaralhar e tal, é um pouquinho complicado. Talvez o método de tiragem seja puxar uma carta, espalhar e escolher uma, enfim, porque o tamanho dela é bem grande e a qualidade da carta não é muito grande, assim. É uma carta boa, fosca, porém ela é maleável. Então, assim, ela não tem uma resistência tão grande. Não é uma qualidade excepcional, não. Mas é de qualidade. O que tem de curioso nessas cartas? Bem, a primeira coisa é que elas são divididas em 8 categorias de pensamentos, digamos assim, de linha de raciocínio para meditar. Vou separar aqui um pouquinho para a gente poder ver essa proposta. Então, são 8 grupamentos de cartas
com 8 cartas cada uma. Embora sejam 8 filmes, elas não estão relacionadas cada grupo a um filme. Cada agrupamento de carta desse pode ter questionamentos de qualquer um dos filmes. Não obedece assim, esse grupo de cartas é de tal filme, não tem isso. A ideia das cartas, o grupamento de cartas, é por um conceito. Por exemplo, esses aqui são valores e crenças. Aí tem um personagem, que no caso eu esqueci qual é o nome da Fênix, do Dumbledore, e que representa esse grupamento de pensamento. E aí, como eu falei, tem um textinho explicando qual é o elemento dessa carta, no caso esse aqui é o espelho de Ojazed, e tem explicando o que é aquele elemento, aquele personagem, aquela cena, e uma pergunta relacionada a isso para poder você então meditar sobre essa pergunta. Então, todas as cartas são assim. Então, os grupamentos de cartas são esses aqui. Valores e crenças, que tem a Fênix. Experienciando as perdas, que tem como a ilustração a Pedra da Ressurreição, né? Uma das relíquias da morte, que tá no anel que o Dumbledore usava. Então, esse grupamento de cartas fala sobre momentos de perda ou de companhias que se fizeram presente para um personagem durante todo o desenrolar dos filmes. Resistência, que tem a espada de Gryffindor. Crescimento pessoal, que tem o Vira-Tempo, que fala sobre o crescimento, né, o desenvolvimento dos personagens. E uma que eu mais gostei foi essa daqui, falando do Neville, né, que no início ele era aquele menino bobalhão, né, bem bobo, tímido, mas no final ele se tornou um grande herói na saga, né, e aí a pergunta é, o que na história do Neville mais te inspira, né, então por isso que eu falo, você tem que conhecer a história, os personagens para conseguir responder uma pergunta dessa, porque se você não sabe qual é a história do Neville, não faz muito sentido você querer meditar em cima de uma coisa que você não conhece. Mais um grupo que é o de identidade, que obviamente é o Chapéu Seletor, não poderia ser outro personagem da saga. Falando sobre a identidade dos personagens, as características deles. Esse daqui tem um pomo de ouro, também, com os questionamentos. Relacionamentos, que tem aí de Virges, linda, maravilhosa, que foi fiel ao Harry. Foi a companhia do Harry, né, durante toda a saga, nos momentos que ele estava sozinho, de solidão. No primeiro filme, durante o Natal, que vai todo mundo embora, tem ele, uma cena muito linda, ele com ela na neve, né, brincando. Então, fala sobre relacionamentos. E esse daqui que é lutando contra os nossos medos, né, que tem a Horcrux, que quando ela estava no peito do Rony, especialmente, trouxe todo aquele medo, todos os traumas que ele tinha, né, das rejeições por causa da família, e da Hermione, que ele achava que gostava do Harry, dos ciúmes e tal. Então, fala sobre enfrentar os medos, esse grupamento de cartas. É um deck, sem dúvida, maravilhoso, porém, você tem que ser um conhecedor da série, né, da saga Harry Potter, para poder tirar o melhor proveito do que ele tem para oferecer para essa meditação diária. Então, se você usar ele de uma forma oracular, numa tiragem, como conselho, como meditação, dá para usar? Dá, mas vai ser um pouquinho complicado, porque tem que ter essa inserção desse universo, daquela temática, lógico que, né, por aqueles mistérios que a gente não consegue entender. As cartas que a gente precisa para nos instigar num pensamento, para esclarecer a gente, para guiar a gente numa tiragem, ela sempre aparece no momento oportuno. Então, por que não tentar usar? Mas o fato de ser uma temática bem restrita,
muito rica em detalhes, que se você não conhecer, vai ficar uma coisa meio manca, capenga, meio xoxa, você não vai tirar todo o proveito desse material. Como material de colecionador de produtos da série Harry Potter, sem dúvida é uma excelente aquisição, porque o fã vai conhecer e vai ter todo esse domínio para poder falar dos personagens, meditar sobre os personagens, e é isso, assim, é um material lindo, maravilhoso, porém com algumas limitações, com alguns detalhes que só quem realmente está mergulhado nesse universo, que é fã, vai realmente conseguir absorver e tirar o melhor proveito desse material. De qualquer forma, fica a dica: Magical Meditations, meditações mágicas, baseado nos filmes do Harry Potter. E aí, pessoal, o que vocês acharam deste deck do Magical Meditations, baseado no universo de Harry Potter? Eu achei ele lindo porque eu sou fã da série, né, dos livros, dos filmes, e achei ele muito rico, muito delicado também ao mesmo tempo, mas com aquelas particularidades que eu coloquei no review, que tem que tomar cuidado na hora de comprar o deck, porque senão ele vai acabar na sua estante, como alguns que acabam na estante da gente, que a gente compra na empolgação e acaba não utilizando depois. Então me conta nos detalhes aqui nos comentários o que vocês acharam desse deck, se vocês têm esse deck, se vocês pretendem comprar, se vocês já conheciam esse deck, e se tem algum deck que vocês gostariam de ter um review, porque de repente eu tenho ele aqui, já dá pra gravar pra vocês. Um beijo, deixa o like e se inscreve pra mais conteúdo. Beijo!